Olá, este vídeo faz parte do capítulo de transações em bancos de dados distribuídos. Eh, no primeiro vídeo, eu falei sobre as propriedades de transações, que são quatro, atomicidade, controle de concorrência, isolação e durabilidade. No segundo vídeo, eu descrevi como é feita a recuperação em banco de dados centralizado. Basicamente, é utilizar os arquivos de log. No terceiro vídeo, eu mostrei um protocolo de cometimento de duas fases, que ele trata de falhas, ocorrência de falhas de host e falhas devido à perda de mensagens. Num terceiro vídeo, eu mostrei como é feito o controle de concorrência em banco de dados centralizados ou transações em bancos de dados centralizados. Basicamente, a ideia é usar locks ou travas, e usar o esquema de locks de duas fases. Tá ok? Neste vídeo, vou tratar do controle de concorrência distribuído. Ele utiliza as mesmas, obviamente, as mesmas ideias do controle de concorrência centralizado, só que agora o contexto é distribuído. Eu vou fazer a descrição desse contexto. Vamos lá, então. Ok. Num contexto distribuído, uma transação ela realiza operações em vários locais. Tá? Por exemplo, na transferência, tem uma operação de débito num local e operação de crédito no outro local. Tá? A gente pode pensar de uma maneira genérica, uma execução de N transações distribuídas, que eu vou aqui chamar de T1 até Tn. Essas N transações, elas executam de maneira distribuída em M locais. Então, no caso aí, teremos para cada local um escalonamento. Eu vou chamar, então, esse escalonamento de S1 até SM. Tá ok? Em geral, cada local tem seu escalonamento e gerencia os itens de dados específicos. O local, geralmente, ele armazena aqueles itens de dados, aqueles registros, né? Ou cada um tem o seu banco de dados, cada local tem o seu banco de dados. Podemos pensar dessa forma também. Tá ok? Vamos supor que tenhamos duas transações, a título de exemplo, T1 e T2. Tá? T1 é composto das subtransações A igual a mais 1, B é igual a B mais 1. A é um registro que está no local 1 e B é o registro que está no local 2. Tá? A transação 2, em vez do acréscimo de 1, incremento de 1, a transação 2 ela divide o valor atual do registro por 2. Tá, ok? Então, aqui A vai ser igual a sobre 2 e B vai ser igual a B sobre 2. O A está no site 1 e B está no site 2, local 2. Tá, ok? Bom, o que acontece se nós tivermos a execução da transação 1 precedida da execução da transação 2? E o que acontece se a transação 2 executar antes da transação 1? Tá? Para fazer essa verificação aí, desculpe, vamos supor que A e B tenham valores iguais a 0. Tá? Então, nessa transação, o que vai acontecer? Se A e B tiver valor igual a 0, A vai ser igual a 1, B vai ser igual a 1, quando a transação 1 for executada. E depois, quando a transação 2 for executada, o que vai ocorrer? Nós vamos ter que A vai ser A sobre 2, ou 1 sobre 2, vai dar meio. B, da mesma forma. Então, B vai resultar em meio. Então, se esse for o escalonamento, os valores finais de A e B é igual a meio. A e B têm os mesmos valores. Tá legal? Vamos supor que tenhamos essa execução aqui. T2 precede T1. Tá? Então, nesse caso aqui,
tá? T2 precede T1, A, os valores iniciais de A e B são 0. Então, A é igual a sobre 2, vai dar 0 sobre 2, vai resultar em 0, e B também vai resultar em 0. Tá? Então, se executarmos T2 primeiro, então A e B vão ter valores iguais a 0 no final. Agora, vamos agora executar a transação T1. Tá? No caso aqui, está executando T1, A vai ficar com 0 mais 1, vai ficar com valor 1, e B vai ficar com 0 mais 1, vai ficar com valor 1. Então, no final, tá? No final da execução desse escalonamento, nesse escalonamento, nós teremos, tá? A igual a B, que é igual a 1. Tá ok? Ótimo. Então, a gente sabe, tá, que essa execução, tá, de transações tá, correta, né? Porque todas as operações de transação foram realizadas antes das operações de transação 2 e da mesma forma aqui. Tá? E isso para todos os escalonamentos, né? Ok, vamos supor agora, tá, a execução de T1 e T2 em dois locais, tá, com esses escalonamentos, tá? Não necessariamente todas as operações de 1 estão antes de 2, tá? Então vamos analisar esse escalonamento, tá? Então esse escalonamento aqui, todas as operações, nesse escalonamento, todas as operações de 1 são realizadas antes das operações da transação 2. Só que nesse escalonamento é inverso para B, tá? As operações da transação em B, tá, são realizadas antes, tá, das operações em B também, mas pela transação 1. Tá? Então, o que a gente tem aqui, tá, que localmente o escalonamento é serializável, tá, localmente. Tá? Nós teríamos T1 precede T2 aqui em cima, e aqui T2 tá, precede T1. Tá? Só que se a gente permitisse que esses escalonamentos pudessem ser executados, tá, vamos ver que resultado que teríamos. Inicialmente, nós temos aqui que A é igual a 0, tá? Então a transação 1 está atualizando A, então vai ficar com valor 1. Tá? A transação 2 leu o valor de A, tá? Que vai estar com valor 1, que foi gravado aqui, e a transação 2 vai fazer a divisão, que vai resultar em meio. Então A vai ter o valor meio. Tá? Vamos ver o que acontece aqui em S2. B vai ser lido por B, pela transação 2, desculpe, e vai ser computado. Então, aqui, como está com valor 0, então o valor de B vai se resultar em 0 aqui. Aí vai ser lido esse valor de 0 e vai ser somado, tá, 1 pela transação 1, que vai resultar em 1. Tá? Então, B vai ter valor 1 e o A vai ter valor meio. Ó, percebam, A vai ter igual a meio e B igual a 1. Só que esse resultado aqui não existe, ele não obedece nenhuma dessas sequências aqui. Tá? Então, ele é inconsistente. Por que isso acontece? Isso ocorre porque não existe uma ordenação total, global, tá? Das transações em todos os escalonamentos. Tá? No escalonamento T1 precede T2 e no outro escalonamento T2 precede T1. Tá? Então, isso é incorreto. Tá, okay? Então, uma execução distribuída de transações, para ser correta, tá, ela precisa ser serializável globalmente. Tá, ok? Essa é a necessidade. Tá, ok? Bom, sim, a gente pode utilizar o esquema de lock de duas fases também, da mesma forma que a gente fez, tá, para as transações centralizadas, né, banco de dados centralizados. Tá, pegar os registros, tá, para leitura, tá, em modo compartilhado, tá, em lock de modo compartilhado, e para a gravação pegar o registro, tá, em lock de modo exclusivo. Tá? E a gente pode fazer isso, tá? E se a gente fizer isso, tá, nesse escalonamento aqui, tá, nesse escalonamento aqui, que gerou resultados inconsistentes, o que vai acontecer? Então, vamos analisar aqui. Então, aqui tá, nós temos que olhar, tá, a operação de gravação. Tá? No caso aqui, W1A, tá, precede W2, então aqui 1 precede 2. Então, T2 espera T1 e A. E nesse caso aqui, tá, a T2 pega B para gravar, tá? Só que ela precisa computar A também, né? A transação 2 computar A e B. Então, ela não pode terminar.
Então a transação 1 fica esperando, tá, a transação 2, então T1 espera T2 em B. Então o que nós temos aqui, nesse site T2 espera T1 em A, e nesse local, tá, T1 espera T2 em B, ok? São duas esperas no ciclo, que caracteriza o quê? O deadlock distribuído, tá? Deadlock distribuído. E nesse caso aqui, tá, T2 espera T1, quem tem o A é T1, tá, que pegou no modo exclusivo. E aqui, quem tem o B, quem pegou o B foi o T2 que tem no modo exclusivo, tá? Então nós temos o famoso deadlock distribuído. Tá, ok? Então, o esquema de lock de duas fases funciona também, tá, para execução distribuída, tá? Ainda bem, né? Isso facilita demasiadamente o nosso trabalho. Tá, ok? Então, o esquema de lock de duas fases tá, é uma ferramenta importante, funciona para execução consistente, tá, das transações, seja no modo no banco de dados centralizado, seja no modo de banco de dados distribuídos. Tá, ok? Então, aqui nós temos alguns exercícios, tá, que a gente pode fazer, tá, para verificar, tá, se essas execuções agora distribuídas, né, nós estamos considerando as duas execuções, os dois escalonamentos, se eles são serializáveis ou não. Tá? Eu vou fazer alguns, né, não vou fazer nesse primeiro aqui nós temos aqui, vamos olhar para a operação de gravação, WD2B, tá? Então aqui não há conflito com nenhuma operação prévia, né? Porque ninguém usa B. E aqui nós temos W1A, tá? No caso aqui a transação 1 tá, usar no modo exclusivo. Vamos ver se o A é pego antes, tá? Ele é pego aqui, tá? Pela transação 2, tá? Tem que ser outra transação, tá? Então aqui nós temos o quê? Que 2 precede 1, tá? Então aqui a transação 1 vai aguardar a transação 2, que pegou o A para a leitura, tá? Pegou no modo compartilhado, tá? E aqui nós vamos olhar o W, né? O W, agora a operação de gravação, do W2C, tá? Aqui nós temos o W1C. Então aqui nós temos um conflito, tá? A transação 2 tá, vai guardar a transação 1, liberar o C. A transação 1 pegou o C no modo compartilhado, e a transação 2 quer pegar no modo exclusivo. Então o que vai ocorrer aqui é uma espera, tá? A transação 2 espera a transação 1. Tá? E aqui nós temos que a transação 1 espera a transação 2 em A. Então nós temos um deadlock, tá? Um deadlock distribuído. Tá, ok? Então essa execução aí não vai concluir, tá? Vai entrar em deadlock, tá? É um problema para a gente, tá? O deadlock, tá? Mas é menos crítico do que uma inconsistência, uma computação inconsistente. Tá legal? Bom, nessa execução aqui, tá? Nós não temos conflitos em S2, porque nós só temos uma operação, tá? de gravação. Tá? E aqui em cima nós temos o que? Nós temos W2B, tá? E quem pega B aqui a transação 1 para gravação. Então aqui nós temos um conflito write-write, tá? E a transação 2 precede, tá, a transação 1. Então aqui nós não temos, tá? Não vai gerar deadlock. O que vai acontecer é que a transação 2 vai ser executada antes da transação 1. Tá legal? Então vocês podem fazer, tá, outros exercícios, tá, para fazer, tá, essa verificação se essas execuções, tá, se elas são serializáveis ou não. Caso sejam, tá, qual é a sequência das transações. Tá, ok? Bom, vou fazer alguns comentários, tá, sobre a serializabilidade, tá? Vamos supor que nós tenhamos uma transação, duas transações de transferência, tá? No caso, a transferência T1 transfere R$10 de A para B, tá? A e B inicialmente 100, tá? E a transação 2 transfere 20, tá, de B para A, tá? Essa execução aqui, tá? Essa execução aqui, tá? No caso aqui, a transação 1, tá? Ela vai ler A, tá? Vai debitar, né, os R$10 de A e vai creditar aqui, tá? A transação 2, tá? Vai creditar, tá, A, tá? R$20 para A. No caso do B, do registro B, tá? A transação 2, tá? Se a gente colocar nessa ordem, né? Colocar 2 primeiro, então o que vai acontecer? A transação 2, tá? Vai debitar R$20 de B,
tá, e vai creditar, tá, a transação vai creditar, tá, R$ 10 para B, tá. Se a gente essa execução, tá, nós vimos, é possível ver, tá, pelos conflitos que não é serializável. Mas se a gente permitisse a execução, ela ia produzir o resultado correto. A gente viu em alguns exemplos, tá, que geralmente as execuções não serializáveis, tá, elas produzem, caso deixássemos, elas produzem resultados incorretos, tá. Mas no caso que se a gente deixar aqui, tá, ela vai produzir o resultado correto. Por que que isso acontece? Né? É por causa que essas operações, né, de crédito e débito, né, elas são comutativas. Então a gente pode usar, tá, uma operação increment ou decrement, tá, e o resultado de ix e dx está em qualquer, seja ix precede dx ou dx precede ix, tá, em valor num certo registro, tá, ele vai ser comutativo, tá, ou seja, as operações não conflitam, porque ixu dxw, tá, é equivalente a dxw e xu. Então o resultado é o mesmo, que vai ser x menos w, tá, mais 1. Tá? É por conta disso. Aquelas operações que eu mostrei para vocês, né, que deu origem, tá, àquela inconsistência, tá? Aquela inconsistência, tá? Essas aqui, tá? Essas não são comutativas, tá? Porque eu tenho entre essas duas, tá? Então, dependendo da ordem, eu vou ter resultado diferente, tá ok? Então, é basicamente o seguinte, tá? Eventualmente, tá? Se a gente souber, tá? Qual tipo de transação que nós temos, tá? No nosso banco de dados, tá? Se for só isso e essas operações forem comutativas, tá? A gente pode permitir, tá? Um esquema de execução, tá? Sem travas, tá? E de modo que seja mais, vamos dizer assim, concorrente, tá? Mais paralelizável, tá ok? A grande dificuldade aí é detectar, tá, quando é que isso pode ser feito, tá? Quando é que a gente pode usar dessa comutação, dessa propriedade comutativa entre as operações. Tá legal? Bom, eh, tá, eu vou falar também agora, tá, um pouco, do controle de concorrência, tá, baseado em rótulos de tempo. Então, o controle de concorrência que eu mostrei para vocês, ele é baseado em locks, tá? Esquema de lock de 2 fases. Tá, é possível ter um controle de concorrência, vamos dizer assim, que não depende de lock, tá? A gente pode fazer um controle de concorrência baseado em rótulos de tempo, tá? Por quê? Nesse esquema de lock duas fases, tá? Tem um problema da ocorrência de deadlocks, né? Esse é um problema, tá? A gente pode usar um outro esquema, tá? Um pouco mais inteligente, tá? Mas ao mesmo tempo também tem os seus perigos, né? Que é o controle baseado em rótulos de tempo, tá? Ele não usa locks, tá? A gente vai usar, tá? Cada transação, tá? Possui um rótulo de tempo, tá? Cada transação, tá? E é único esse rótulo de tempo, tá? Então eu não vou ter transações com o mesmo rótulo de tempo. Cada um vai ter o seu, tá? Eu podia usar, por exemplo, o relógio de Lamport para gerar esse rótulo de tempo. Tá? Se caso eles tenham o mesmo tempo, por exemplo, 200, a gente usa o identificador, tá, do processo que originou a transação, tá? Por exemplo, para quebrar, tá, esse empate, tá ok? Então, vou mostrar, tá, como é que seria, tá, esse mecanismo de rotulação de tempo, tá? Como é que seria esse controle, né, de concorrência, utilizando esse mecanismo. Ok. Tá? Cada transação é atribuída a um único rótulo de tempo em seu local de origem. Cada operação de read e write tem seu rótulo de tempo de sua transação. Então, as operações de read e write vai ter o mesmo rótulo de tempo da transação. Aí, para cada item de dados, tá, eu vou ter duas informações, o WTM e o RTM. O que é o WTM? O WTM é o maior rótulo de tempo de uma operação write em X. Então, aquele item, sei lá, X, tá? Ele vai ter um rótulo WTM e um rótulo RTM. O maior rótulo de operação de write, então eu vou guardar aqui, nessa variável WTM. Vamos supor que esse X foi atualizado no instante 100. Então, e depois ele é atualizado novamente no instante 110.
Então o 110 vai ser atualizado então para esse WTM. Se eu sofrer uma atualização para no instante 130, então o WTM vai ser igual a 130. Então ele vai registrar o maior rótulo de tempo. Naquele registro, tá, eu posso ler aquele registro. Então, se eu ler, tá, aquele registro, por exemplo, ele está no 130. Então, se eu posso ler com um rótulo de tempo geralmente maior, tá, porque não faz sentido eu ler no passado. Então, se eu ler no 140, o RTM vai ser igual a 140. O WTM está 130, tá ok? Aí vem uma outra leitura, por exemplo, 135. Eu atualizo, então o RTM vai para desculpe, o WTM estava com 130, é isso que eu falei, né? E o RTM, sei lá, 140. Se houver uma outra tentativa de leitura com 150, tá, eu atualizo o RTM para 150. Agora, se alguém tentar ler, tá, abaixo de 150, por exemplo, 135, mas ele está com WTM 130, eu vou permitir, tá? Porque ele foi atualizado 130, então não tem problema permitir ler esse registro com 135. O único porém aí, tá, é que o RTM não vai ser atualizado, vai ficar com um valor maior que ele tinha, 150, por exemplo. Tá? Então essa é a ideia. Bom, vamos ver como é que isso funciona, né, nas operações, tá? Isso que importa. Para as operações de read com rótulo de tempo TS, então estou supondo que eu sou uma operação de read, eu tenho um rótulo de tempo TS, tá? Se o meu rótulo de tempo é menor que o WTM, tá? Então eu sou uma transação, eu estou tentando ler, tá, algum registro X. Tá, só estou tentando ler, tá, do registro X, tá, que já foi atualizado, nesse caso, nessa condição aqui, tá, com um rótulo de tempo maior. Então, eu estou querendo ler no passado o valor. Tá? Então, já está, por exemplo, estou querendo, vamos supor que WTM seja 100, tá? Então, o TS seja 90. Então, nesse caso aqui, eu vou rejeitar, tá? Não vou permitir. Tá? Então, a TS vai ser rejeitada. O que vai acontecer com essa transação? Então, ela vai ter que gerar um novo rótulo de tempo, tá? Tá, no caso aí, tá maior aí que o WTM corrente. Agora, se o TS, tá, o rótulo de tempo dessa transação que tem a operação de read for, tá maior ou igual, tá, eu vou permitir então a execução, a leitura, né, no caso, e vou atualizar o RTM. Então, o RTM então, vai ser o máximo desse rótulo de tempo com o que já está armazenado aqui em RTM. Tá? É isso que eu vou fazer. Tá legal? Então, isso é para operações de read. Tá? Para as operações de write, tá, com o rótulo de tempo TS, se o rótulo de tempo da transação de write for menor que RTM, significa o quê? Que alguém já leu o outro, né? Então não posso permitir que essa operação de write aconteça. Ou, se eu tiver um rótulo de tempo menor que WTM, quer dizer que alguém já escreveu. Então não posso permitir que isso aconteça também, porque o conflito write-write. Então, se uma dessas duas acontecer, tá? Uma dessas duas condições acontecer, eu vou rejeitar a operação de write e vou reiniciar a transação. Então, no caso aí, a transação vai ter que gerar, tá, um novo rótulo de tempo, tá, tentando, tá, obviamente, ser maior do que RTM e WTM. Caso contrário, tá, se a operação de write, tá, se o rótulo de tempo dessa operação de write for maior do que os dois, então eu permito, eu atualizo essa operação de write e atualizo o WTM, que vai ser igual a TS. Tá? Esses dois passos, né, 4 e 5, garantem que as operações conflitantes são executadas em ordem de rótulo de tempo, em todos os locais e, portanto, a condição de correteza da parcialização é satisfeita. Então, se a gente fizer isso, né, eu consigo, tá, manter uma execução consistente. Qual que é o ônus disso? Né? O ônus disso aí é que eu vou ter que ter, tá, registros, informações sobre WTM e RTM, tá, para cada registro, que sofrer leitura e gravação. Então, eu vou ter que agregar essas informações, tá ok? Então, esse é o ônus. Tem um outro ônus também, tá? Que se eu vamos dizer, rejeitar uma operação de write ou rejeitar uma operação de read, tá? Eu vou ter que reiniciar a transação, né? Tá? Então, é uma transação reiniciada de criar um rótulo de tempo maior, tá? E eventualmente vai conseguir prosseguir com sucesso. Tá? Nesse esquema, tá, as transações nunca são bloqueadas, tá? Elas são reiniciadas. Então, eu posso ter aí, tá, um esquema aí de reiniciação, né?
recorrente, talvez, né? Então isso pode ser ruim, tá ok? Esse esquema de rótulo de tempo, tá, a gente consegue colocar, tá, no esquema de lock de 2 fases, tá? Aqui o cometimento de lock de 2 fases. Não, desculpe, é isso mesmo, esquema de cometimento, não de lock, o protocolo de cometimento de 2 fases, tá? O protocolo de cometimento de 2 fases. Tá, tu troca um esquema aqui pelo protocolo de cometimento de 2 fases, que talvez dê menos confusão. Então, o protocolo de cometimento de 2 fases requer que exista um intervalo de tempo durante o qual os agentes podem cometer ou abortar transações. Tá? Aquele que é o protocolo que a gente, na primeira fase, tá? A gente tenta alcançar, tá, uma decisão, e na segunda fase a gente tenta implementar a decisão. Tá? É, é, então, o que ocorre naquele protocolo, né? Então, naquele protocolo nós temos locks, tá? Que são seguros pelos agentes. Vocês estão lembrados que eles gravam o RED, tá? E aí eles ficam segurando, tá? Esperando pela decisão, tá ok? Então, com rótulo de tempo, o que a gente vai fazer é o seguinte, tá? Vai ter pre-writes, tá? Em vez de locks exclusivos, tá? E verificar se todas as atualizações puderem ser satisfeitas, tá? Então, o que vai acontecer? Vai mandar RED, tá, pro coordenador, tá? E no caso aqui, tá, em vez de gravar já as informações, eu vou fazer pre-write, tá? Não vou fazer write, tá? Porque eventualmente essas operações de write, tá, podem ser canceladas, tá? Porque se alguma transação eu quiser atualizar algum dado que está no passado, coisa do tipo, tá? Aquele agente vai abortar, tá, ok? Então, no caso aqui, se todos estiverem ok, tá? Todos estiverem ok, tá? O que vai acontecer é que o coordenador vai dizer para commitar, tá? Então, os pre-writes então viram writes, tá? É essa a ideia. Então, a gente utiliza esses pre-writes porque para manter, tá, um controle mais eficiente, tá? Não fazer atualização indevida ainda. Tá legal? Ok, pessoal. Então, com isso, tá, nós terminamos, tá, de ver, tá, o capítulo de transações em bancos de dados distribuídos. Tá, é um capítulo longo, né? A ideia, então, é ter várias técnicas, tá, para assegurar as propriedades das transações distribuídas. Então, no caso da atomicidade, a gente viu, tá, o protocolo de cometimento de 2 fases e o protocolo de cometimento de 3 fases. Tá, para garantir isolação, a gente usa locks, tá? Durabilidade a gente grava em memória, tá, permanente, tá? Com devidos controles no arquivos de log, tá? E o controle de concorrência, tá? A gente usa o esquema de lock de 2 fases, tá? Basicamente, tá? E esse esquema de lock de 2 fases, ele funciona tanto para a execução, tá, em banco de dados centralizado quanto em banco de dados distribuídos, tá? A restrição adicional na execução de transações de banco de dados distribuídos é que, tá, a ordem das transações, tá, tem que ser a mesma para todos os escalonamentos, tá, nos vários locais, tá ok? É isso, né? Então é isso que a gente viu, tá ok? Eu acho que isso amarra um pouco, tá, também um pouco com capítulo, né, de deadlock, sobre a ocorrência de deadlock, tá? A gente vê claramente como os deadlocks podem acontecer. Tá? E no caso aí a gente podemos aplicar alguma técnica vista em aula, no caso para detecção de deadlock e quebra desse deadlock. Tá ok? É isso aí.